Bom dia! Então vamos para mais uma live de acolhimento emocional. Essa é a nossa live de número 24 e vamos falar de um tema essencial, que é a autocompaixão. Um tema muito presente aqui já, mas a gente vai falar ele de forma bem cirúrgica. Essa live é para você que se cobra demais, que tem muita autocrítica, que sente que não tem facilidade de receber amor ou dar amor para si mesma. Que quando você pensa em oferecer cuidado, amor para si mesma, vem uma espécie de um bloqueio. E esses bloqueios muitas vezes têm raiz na nossa infância. Vou começar aqui com alguns recados enquanto o pessoal vai entrando. Então, a nossa live de acolhimento acontece toda terça-feira aqui no Instagram, das 10h10 às 10h10 da manhã. E a gravação depois fica disponível lá no canal do YouTube. Se estamos na live 24, significa que já tem 23 lives de acolhimento que você pode assistir quando você quiser, na velocidade que você quiser, no tempo que você tiver disponível, mas principalmente para você assistir nos momentos de desamparo, que bateu um conflito emocional. A gente tem live gravada sobre rejeição, angústia, relacionamento, então tem diversos temas e vai ser muito importante que você visite, né, as outras lives e se aprofunde. O link tá sempre na bio para poder acessar as gravações. Liz, seja muito bem-vinda. E aí, se você tá vendo essa live gravada, te aconselho a dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário de algum tema que você quer que eu aprofunde ou de alguma mensagem que você ouviu ao longo da live que te tocou muito. Então, quando você deixa seu comentário na gravação, eu sei o que eu posso continuar produzindo, quais temas são mais da sua necessidade nesse momento. Mas o acolhimento ao vivo, para quem tá aqui ao vivo, é para tirar dúvidas, é para acolher, é para transformar, né? Então, hoje a gente vai falar desse tema muito importante que é a autocompaixão, que muita gente nem sabe o que é. Eu, particularmente, não sabia. Eu só fui descobrir depois que eu me formei no meu processo de cura emocional. E aí foi que eu descobri a importância e o poder curativo da autocompaixão. Quem sofreu traumas de infância costuma ser muito autocrítica. O que é isso? Ter pensamentos que se cobram demais. E isso acontece porque a gente aprende que errar significa perder amor. Então a gente não se cobra por falta de inteligência emocional, a gente se cobra porque a gente aprendeu que toda vez que eu erro, eu perco um pouco de amor das pessoas por mim. E aí a gente repete isso consigo mesmo, a gente repete a crítica que a gente estava acostumada a receber como forma de se proteger. Então a gente entende que se eu me autocriticar, que se eu me cobrar, eu vou me privar de perder amor, porque a gente aprende que nossos erros faz a gente perder o amor, faz a gente não ser boa o suficiente. Raimunda, seja muito bem-vinda, trazendo a Bahia. Eu acho que a Liz também é da Bahia, não é? Vocês sempre deixam a live baiana. E eu queria saber de vocês sabem o que é autocompaixão? Já ouviram falar isso antes? É a primeira vez que esse tema é apresentado para vocês. Para os meus pacientes, eu sou conhecida como a Manu da autocompaixão. Sempre que eles aprendem a ter uma fala mais acolhedora com eles mesmos, eles dizem que aprenderam comigo nas sessões. E aí, quando vem a vozinha acolhedora, é sempre a minha voz, né, na mente deles. Autocompaixão, segundo o Paul Gilbert, que é o pai da terapia focada na compaixão, que é um dos métodos que eu trabalho em terapia, ela é uma área da psicologia que começou a estudar as pessoas com depressão e ansiedade e percebeu que essas pessoas que tinham esses sintomas emocionais, elas tinham muito pensamento autocrítico. Então, o Paul Gilbert, ele percebeu que essas pessoas precisavam treinar a autocompaixão. E o que é isso, né? A compaixão de uma forma geral, mas principalmente a autocompaixão, que é a capacidade de perceber o próprio sofrimento. Então, se a gente fosse resumir
Autocompaixão é a capacidade de perceber o próprio sofrimento, agir de forma acolhedora consigo mesmo, ao invés de se julgar ou se abandonar. É isso. Então, a autocompaixão é a capacidade de perceber o próprio sofrimento, tratar a si mesmo de uma forma acolhedora no momento do sofrimento, ao invés de se maltratar ou se abandonar. É isso. Então, quando eu sou uma pessoa autocompassiva, eu aprendo esses três passos. Perceber meu sofrimento, me acolher e não me julgar. E não criticar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, a emoção que eu estou sentindo, porque criticar não vai me ajudar em nada no momento de sofrimento. Certo? Mas também não é sobre ser boazinha com tudo que você faz. Não é assim, tudo que eu faço, nossa, tratei mal uma pessoa, tá tudo bem tratar mal as pessoas. E não é nesse lugar, não é ser boazinha, não é ser mal educada. É sobre desenvolver uma mente madura emocionalmente. Vamos pensar numa mulher adulta saudável. É natural uma mulher adulta saudável ficar se cobrando, se achando feia, dizendo que ela não tem potencial, que ela não é boa o suficiente, que nada que ela faz é interessante. Se ela fica nesse falatório, que maturidade emocional essa pessoa tem? Que sabedoria ela tem para compartilhar com as próximas gerações? Então, maturidade emocional é você confiar no seu potencial, é você acreditar em você, é você acreditar que sua vida importa, né? É entender que você é capaz de sustentar o seu próprio sofrimento. O que faz as pessoas buscar os entorpecimentos, que a gente chama, né? Que é buscar os refúgios, são a fuga do próprio sofrimento, eu não sustentar o meu próprio sofrimento. Então, o que é uma pessoa madura emocionalmente? Uma pessoa que sustenta o próprio sofrimento, ela dá conta do sofrimento que ela sente. Ela é capaz de fazer isso. Quero receber esse dom. E vai receber, vamos treinar muito a autocompaixão nos próximos meses. Vai ter muitas oportunidades para trabalhar a autocompaixão aqui na página, nos conteúdos e também nos grupos e terapias. E vocês que estão ao vivo, se lembrar de alguém que essa live pode ajudar, compartilhe essa live com essa pessoa. E toda vez que eu falar algo que tocar aí, manda coraçãozinho. Pra gente conseguir alcançar mais pessoas com esse conteúdo que é bem profundo. Certo? E por que será que é tão difícil se tratar com autocompaixão ou com compaixão? Primeiro, se a gente teve pouco acolhimento na infância, é natural que o seu cérebro ele tenha desenvolvido mais a autocrítica. Então, se você foi criado no sistema educacional mais rígido, no sistema familiar mais rígido, ou como a gente conversou na outra live, onde o acolhimento não era um padrão da família, você vai ter mais dificuldade com isso. Por quê? Porque não foi algo que você aprendeu, né? Quem aprendeu a andar de bicicleta na infância, sabe andar de bicicleta hoje com facilidade. Quem não aprendeu tem que aprender agora e vai ter as suas dificuldades no processo. Quando se trata de desenvolver habilidades emocionais, é a mesma coisa, é o mesmo critério, é a mesma situação. E aí tem uma coisa também, tá? Quando a gente vai começar a se tratar com mais gentileza, com mais carinho e mais cuidado, não é só a nossa mente que vai resistir a isso. O nosso corpo também. Então, pode acontecer de quando a gente vai ter uma prática de mindfulness, por exemplo, talvez uma meditação guiada de acolhimento emocional, a nossa mente não parar de pensar, mas o nosso corpo também começar a mostrar uma dor, a gente sentir um desconforto, não conseguir ficar com o olho fechado. E é natural esse tipo de resistência corporal de início, porque o nosso corpo não está acostumado com isso.
Ele tá acostumado a estar no sistema de alerta, tá estressado, tá ansioso, sempre preocupado com alguma coisa, sempre tentando focar em algo. Então, pode ser que o nosso corpo e a nossa mente ele vá resistindo, né? Resista a esse processo, mas depois, com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil. Isso vai se tornando cada vez mais leve. E não é que rejeitando os sintomas corporais, os desconfortos no corpo, né? O que a gente treina quando vai fazer meditação guiada é aprender a entender, tá? Tô fazendo aqui a meditação, tô fazendo exercício de respiração, tô sentindo um aperto no peito. O que esse aperto no peito quer me dizer? Que emoção é essa que tá me trazendo esse desconforto? É ansiedade? É uma raiva? É uma tristeza? O que é que tá me marcando e me machucando? E aí eu vou olhando para isso. E aí eu consigo nomear. E isso vai perdendo a força que tem. Agora, se eu fico, ai meu Deus do céu, eu tô sentindo desconforto. Ai, eu não vou meditar. Meditação não é pra mim, meditação não dá certo. Tem gente que faz isso, né? Mal começa a meditar, já abandona. Porque acha que não funciona porque sentiu desconforto ali. E nem sempre. A única sugestão que eu dou no processo de começar a meditar se você tá passando por um quadro de depressão profunda, você tá se sentindo muito deprimida, talvez a meditação não seja uma boa ideia, porque a meditação é muito introspectiva, e quem tá muito deprimido já tá muito introspectivo. Então, essa coisa de fechar o olhar e trazer a atenção para dentro, para algumas pessoas vai ser muito mais doloroso do que já tá sendo. Então, para casos assim de depressão profunda, de muita tristeza, eu não aconselho meditar. Agora, se tá ansiosa, tá estressada, tá com raiva, meditar é importante. Tá com muito pensamento autocrítico, meditar é essencial. Tá bom? E aí, o que a gente vai precisar entender alguns termos daqui pra frente, que é para desenvolver mais essa, como que eu posso dizer, o aprendizado de como funciona transformar minha mente autocrítica numa mente autocompassiva. Então, vamos pensar assim, até aqui, a minha mente, ela era autocrítica, e eu quero levar minha mente para cá, para ser autocompassiva e acolhedora, certo? Deixa eu virar aqui. Quero minha mente para ela virar autocompassiva e acolhedora. Até chegar aqui, existe um processo. Existe um processo que minha mente vai passar. E como que se chama esse processo? Primeiro, a gente vai chamar ele de... uma mudança de mindset. Mindset. O que isso quer dizer? Uma mudança de mentalidade. A gente tem padrões de crenças que se repete internamente. Então, eu tenho um modo de pensar que ele se repete todos os dias, todos os anos, de um jeito ali na minha vida. Então, eu tenho um mindset. Eu tenho um mindset, ou seja, uma mentalidade, uma forma de pensar autocrítica. E eu quero fazer o quê? Mudar meu mindset para um mindset mais autocompassivo, para me ser mais acolhedora, certo? E como que a gente faz isso, Manu? Através da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do nosso cérebro de mudar a forma como ele processa as informações. Então, a gente tem a possibilidade de reprogramar o nosso cérebro. Então, ele foi programado para ser crítico, para ser ansioso, para ser estressado, para ser autocrítico. E aí, quando eu faço uma mudança no meu mindset, ou seja, nos meus padrões de crença, através da neuroplasticidade, eu mudo a forma do meu cérebro fazer conexões. Manu, e como que eu faço essa mudança? Como que é essa ponte? Como que eu faço meu cérebro sair, minha mentalidade sair daqui para cá? Como eu faço essa transformação cerebral? Através de experiências emocionais. Assim como o trauma foi uma experiência emocional que fez você acreditar que não era boa o suficiente, práticas de autocompaixão vão te provocar mudanças emocionais que vai fazer com que você pense de forma diferente. Então, o segredo para superar traumas, para superar memórias emocionais, para superar dores, é vivendo experiências emocionais que são confortantes, que são acolhedoras, que são potencializadoras. Essa live, por exemplo, ela provoca diversas emoções em vocês. E ela já vai mudando a forma de pensar de vocês. Vocês entendem? Por isso que a terapia, assim como as lives, elas são semanais. Porque toda semana eu vou reforçando essa nova forma de pensar.
essa nova mentalidade que eu tô construindo, que é uma mentalidade acolhedora. Isso serve para mim também. A cada live que eu faço com vocês, que eu repito esse conteúdo, eu repito para mim mesma. E isso vai reforçando a minha mudança, na minha mente mais acolhedora, na minha mente mais fortalecedora. Porque não tem como você ser canal de cura na vida de outra pessoa e você acabar não sendo na sua também. Então, por isso que eu sempre falo que o meu foco principal é fazer com que vocês sejam canais de cura na vida de outras pessoas. Porque quando vocês ensinam o que vocês estão aprendendo, vocês reforçam o aprendizado para vocês e ajudam outras pessoas também. Isso faz sentido por aí? Me conte. Então, isso que eu acabei de explicar, a mensagem principal é: dá para mudar. Independente da idade. O primeiro passo é sentir diferente. A gente vai trabalhar com as sensações e sentimentos. Então, por isso que as músicas que eu escolho para colocar nos conteúdos, o tema das lives, tudo é focado em te ajudar a mudar essa mentalidade. É por isso que mesmo sem nunca ter feito uma sessão de terapia comigo, às vezes você já se sente acolhida, já sente que deu uma transformação, já sente uma melhora. A carta de acolhimento já dá aquele abraço, porque ela te provoca uma sensação emocional de conforto. Que essa é a minha missão com vocês, acolher as pessoas que sofreram traumas e não sabem fazer isso. E enquanto eu acolho elas, ensinar elas a fazer isso com elas mesmas. E seguimos juntas assim. E aí a terapia, ela entra também nessa função de te provocar experiências emocionais para reprogramar suas memórias, para que você seja mais saudável e mais madura. E uma coisa que acontece com a gente, às vezes na sessão de terapia, ali vai ser o nosso primeiro lugar de escuta verdadeira, que alguém vai realmente ouvir a gente sem julgamento. Eu lembro a primeira vez que eu fui para uma sessão de terapia, sabe? A minha primeira vez na terapia. Acho que eu tinha 19, eu era 20 anos. Eu era bem jovem. E eu tava tendo crises de ansiedade. Eu tinha todas essas crenças que vocês têm. Tipo, eu não sou, vamos assim dizer, uma mentora, uma guia que não passou pela experiência. Eu vivi essas dores que vocês têm. Eu era muito autocrítica, eu me cobrava demais, eu achava que eu não ia dar conta. Então eu tinha dificuldade para dormir, eu tinha muita pressão para entregar as coisas. Tudo para mim, tudo que eu ia fazer tinha uma carga de ansiedade, de estresse muito alta, porque eu me cobrava demais. E quando eu cheguei na terapia, que eu tinha um lugar para falar tudo que eu não tinha falado, era um mix de chorar e falar. Era terapia presencial na época, não existia sessões online. E eu lembro que eu brincava que eu traumatizava as recepções da psicóloga, assim. Porque quando você vai pra sessão presencial, você vê a filinha ali de pessoas esperando, né, pra ser atendida. E aí eu brincava que eu traumatizava quem tava ali esperando, porque eu saía com os olhos tão inchados de tanto chorar, que eu acho que as pessoas que estavam ali fora pensavam: meu Deus, o que vai acontecer comigo ali dentro? Se ela tá saindo nesse estado, né? O que será que vai acontecer comigo ali dentro, ali nessa situação, né? Então, a terapia, ela tem ela é curativa muitas vezes só por para quem tem falta de acolhimento, só por esse espaço verdadeiro de escuta, né? De construir vínculo. E então, saiba que é natural a gente participar de sessões, chorar, porque nossas emoções estão sendo validadas. Agora eu quero te ensinar uma coisa pra vocês que eu só ensinei nos meus grupos até agora. Eu nunca falei disso em live e vou começar a trazer esse conceito pra live, que eu acho importante vocês saberem. Existem 3 princípios básicos. 3 princípios básicos para você ter uma mente mais autocompassiva. E eu quero que vocês anotem eles e mentalizem e decorem, tá? As minhas pacientes, de vez em quando, eu faço uns quiz com elas, as meninas que participam dos meus grupos também, porque é natural as minhas clientes, elas participarem mais de um grupo. Eu tenho cliente que já participou de 3, 4, 5 grupos, porque sempre que eu vou trazendo temas novos nos grupos, elas querem participar, porque é através da repetição que a gente aprende, elas sempre aprendem coisas novas, porque eu sempre tô trazendo coisas novas. E aí eu sempre faço as perguntas: quais são os 3 principais
princípios, né, da autocompaixão e vou fazendo várias outras perguntas. Mas indo então para os princípios. O primeiro princípio é a autobondade. É você entender que assim como você pode ser boa para as pessoas, você pode ser boa para si mesmo. Então começa a perceber quando você está sofrendo e validar, olha, isso tá doendo em mim agora, essas palavras me machucaram, esse olhar me machucou, eu não preciso piorar a minha dor com julgamento. Então a autobondade é esse olhar mais carinhoso para si mesmo, é praticar a bondade que você pratica com os outros, você praticar com você. Então, primeiro princípio da autocompaixão, autobondade, você ser acolhedora com você, tá bom? Segundo, presença, que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena. Mas você pode chamar também de presença. É ter presença com você. E o que é isso, mano? É observar o que você tá sentindo, sem se afogar nela. É tipo, agora eu estou com raiva. E tá tudo bem, estou com raiva. O que aconteceu ultrapassou meus limites e eu estou com raiva nesse momento. Às vezes fechar o olho ajuda, porque aí você se concentra em você. Então, mindfulness é presença. Por quê? Porque o estresse, a ansiedade, a cobrança vai te levar ou pro passado, vai ficar ruminando. Se eu tivesse feito aquilo, ai, como eu me arrependo, ai, como não sei o quê, né? Vai levar a gente lá pro passado. Ou a nossa mente vai levar a gente lá pro futuro. Será que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pagar? Será que esse dia vai chegar? Será que não sei o quê? Então, a presença ajuda a gente a viver aqui, o agora, que é o que a gente tem. A gente só tem o aqui e agora. A gente só tem essa vida, esse momento presente. E, inclusive, eu estou infinitamente grata por vocês me doarem o presente de vocês para estar aqui comigo, assim como eu estou doando o meu. Então, essa troca recíproca aqui entre a gente é maravilhosa. Eu sou infinitamente grata pela vida de vocês e tudo que a gente aprende juntas. Tá bom? Terceiro princípio importantíssimo é a humanidade compartilhada. Que é isso, Manu? É se lembrar que você não é a única que está sofrendo. Não é a única que sofreu traumas na infância. Às vezes a gente tem uma tendência, por conta do pensamento de comparação, e achar que a vida dos outros é perfeita, que a grama dos outros sempre parece mais verde, mais cuidada e mais trabalhada. A gente acha que só a gente tem problemas, que só acontece com a gente. E não. Todo ser humano que vier na sua mente nesse momento, ele vai ter um problema para resolver, ele vai ter um desafio na vida. Tem gente que vai ter um probleminha, tem gente que vai ter um problemão. Tem gente que vai ter problema que com dinheiro se resolve e tem gente que vai ter problema que nem com o maior dinheiro do mundo, a maior quantidade de dinheiro do mundo, ela consegue resolver. E existem sofrimentos humanos e dores humanas que o dinheiro não resolve. Então, se o seu problema hoje se resolve com dinheiro, você tá bem. Você só não tem talvez o dinheiro agora para resolver esse problema, mas você tá bem. Seu problema precisa de um recurso que ele existe. Agora, quando o problema ele é sobre um recurso que não existe, aí é complicado. Então, os 3 princípios da autocompaixão: autobondade, presença e humanidade compartilhada. Sempre que vir o pensamento que isso só acontece comigo, só minha vida é difícil, só eu que sou carente, só eu que não sou boa o suficiente, só eu que tenho crise de ansiedade. Quando esse pensamento vir, deixa ele passar e já coloca um acolhedor logo em seguida. Não é só eu que passo por isso. Tem muita gente passando por desafios e sofrimentos. Certo? E aí outra coisa essencial. Manu, como que eu vou sair da autossabotagem? É impossível sair da autossabotagem sem a gente praticar autocompaixão. Não tem como, porque toda tentativa de mudança, ela não vira um ato de bondade, de amor por si mesmo. Sem autocompaixão, toda tentativa de mudança vira cobrança. Eu tenho cliente que fala assim, ai, Manu, eu não vou criar um registro de hábitos de autocuidado. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou começar a me cobrar. E aí entra a autossabotagem.
Porque se tudo que eu vou fazer, até de bom pra mim, eu transformo em cobrança, aí eu não saio do lugar. Por isso que a autocompaixão é muito importante pra gente vencer a autossabotagem. Porque aí quando a gente pratica a autocompaixão, a gente consegue ter um cuidado genuíno. Um cuidado que realmente a gente se importa com a gente. E aí, a autossabotagem, ela nasce quando a mente está acostumada com punição. Eu estou acostumada a me punir, então, se eu estou acostumada a me punir, eu vou me autossabotar. Deu para entender até aqui? Então, a gente falou o que é autocompaixão, os princípios básicos para ser mais autocompassiva, como que a gente vence a autossabotagem através da autocompaixão. E agora é o momento do nosso encerramento. Quero que vocês compartilhem por mensagem o que foi mais marcante até aqui. O que mais tocou vocês? E eu quero que vocês saibam que quando vocês se sentir pronta para essa transformação, esse olhar, nessa mudança de mudar a mente crítica para uma mente mais compassiva, a terapia ela pode ser o caminho. E eu estou aqui para te orientar e te ajudar nesse processo, né? Para oferecer essa escuta. E eu quero que você tenha essa consciência, tá? E nós vamos juntas, ao longo desse mês de maio, mês de junho, julho, vencer a autossabotagem através da prática de autocompaixão. Seja através dos grupos que a gente vai ter grupo, vai ter sala secreta, vai ter sessão de terapia, tem muita coisa acontecendo para esses próximos dias. E então a gente vai conseguir, sabe, superar essa autossabotagem, superar essa dificuldade de se olhar com amor, em tudo que você pensa em fazer de bom para si mesma virar uma cobrança, virar uma dificuldade, tá? Então o segredo para vencer a autossabotagem é treinando a mente para ser mais autocompassiva. E hoje você aprendeu o que é essencial para você ser a sua melhor amiga. Você aprendeu que para você ser a sua amiga, você precisa praticar a autobondade, a presença e a humanidade compartilhada. Certo? Foi incrível as trocas de hoje. Kleber chegou mais atrasado hoje, chegou no final da live, mas dá para assistir gravado depois. E seguimos juntas, tá bom? Na próxima terça-feira, às 10h10, estamos aqui no Instagram ao vivo de novo com mais um tema potente nesse processo de transformar a mente de vocês numa mente mais acolhedora. Certo? Beijos e até a próxima live.